Galerinha, vocês estão aqui para mais um episódio do Tudo Aba, que máximo! Estamos em janeiro e não sei de vocês, mas às vezes eu tô com a sensação que a gente já tá em junho. É o mês que não termina, mas tá muito legal, muito bom estar aqui de volta com vocês. Seguinte, antes da gente começar o episódio, só para vocês saberem, no dia 13 de fevereiro, 19h30 da noite, na Daxa Ilimitada, a gente vai ter a incrível presença do Dr. Tim Vollmer. Ele, se você não conhece, você precisa conhecer. Ele tem mais de 200 artigos e livros publicados. Ele já foi editor-chefe do JABA, o Journal of Applied Behavior Analysis. Já recebeu vários prêmios da American Psychological Association. Ele é o mentor e supervisor, 2 mentores e supervisores. Vai ser absolutamente imperdível. Ao mesmo tempo, também queria falar com vocês sobre o Construindo Aba. Muitos de vocês participaram no ano passado. A gente vai ter a nossa próxima edição da Daxa em colaboração com Construindo Aba, dia 28 e 29 de junho, em Americana, São Paulo. E o primeiro lote está aberto. Então, se você quiser se inscrever, vai em construindoaba.com.br. Vai ser incrível, 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 imperdível. Espero vocês lá. Aproveitem esse episódio que a gente responde perguntas que vocês fizeram. Lembrando que esse episódio vale crédito de educação continuada, caso você tenha a certificação do BACB e do QABA. Mas se você não tem uma certificação e queira ter o certificado, não tem problema também. É só você ir em courses.daxa.com, courses.daxa.com. Você pode comprar o episódio, caso você não seja assinante da Daxa Ilimitada. Caso você seja assinante, ele já vai estar ali prontinho, esperando por você. Faz parte da sua assinatura. E aí é só você fazer o quiz, passando o quiz, você recebe o certificado. Aproveitem o episódio. E aí, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba da Daxa, onde discutimos artigos científicos e temos conversas relevantes de tópicos sobre a prática da análise do comportamento aplicada. Eu sou a Laila Samp, analista do comportamento e cofundadora da Daxa, e hoje, comigo, uma convidada super especial que não precisa de apresentações e nem gosta de apresentações. Mas é a querida doutora Liliane Rocha. Lili, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Laila. É muito legal estar aqui. O trabalho que vocês estão fazendo no Brasil é super legal. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com você hoje. Muito obrigada. A honra é totalmente minha. Pessoal, vocês já devem conhecer a doutora Liliane Rocha. Ela é BCBA, QBA, ela é CEO da Behavior Web e não quis nos dar mais informações para apresentar. Tô brincando. Tô brincando. O negócio é que o foco vai ser no tópico de hoje, que é um tópico super interessante para muitos, para mim também. Eu não sei tanto sobre o assunto, mas tenho um interesse super alto. E acho que não tem ninguém melhor para falar sobre esse tópico do que você, Lili. Então, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, mas eu tenho certeza que tem gente melhor. Mas eu vou fazer o meu melhor para você e sua audiência ter um bom rendimento do que a gente discutir aqui. Meu propósito é semear curiosidade nesse tópico para que as pessoas possam se interessar em estudar mais, ler mais, praticar mais. Maravilha. Lili, fiquei curiosa, se você não se importar em compartilhar, como que você começou a estudar essa área? Como que o ACT surgiu na sua vida? Muito legal essa pergunta. Uma história relativamente longa, vou tentar sintetizar. Quando eu comecei a estudar análise do comportamento, eu literalmente me apaixonei pela ciência. Então, eu queria estudar análise do comportamento.
E me dediquei a estudar análise do comportamento e fiz parte, no meu programa de doutorado, de um laboratório de concept formation, né, de classe de equivalência. E eu me interessava muito como é que a gente forma essas ideias na cabeça da gente, como é que a gente pensa, né? E como é que essas variáveis internas influenciam o nosso comportamento. E nesse laboratório eu tinha um colega que estava interessado em RFT. Porém, o nosso advisor, né, o nosso mentor, achava que RFT era balela. Então, ele disse: Ah, não perca seu tempo estudando isso aí. E aí, claro, eu estava começando minha carreira, acreditava na autoridade dos outros, não estudei, não investi nada em RFT. Continuei estudando classe de equivalência, etc. Depois eu saí desse programa e fui para o programa de saúde comportamental integrada. E nesse programa, não era um programa de aba, né? Era um programa de como você trabalha com a saúde mental no contexto da saúde primária e como você integra as duas abordagens. Então, a gente estudava temas relacionados à medicina e ao cuidado primário. E uma das matérias que eu fiz foi sobre o estudo e tratamento de dor crônica. E daí eu fui investigar tratamentos que fossem baseados em evidência para dor crônica. E aí, como eu era analista do comportamento, eu tinha que trabalhar com alguma coisa dentro do escopo da minha prática, da minha competência. Então, eu fui procurar intervenções analítico-comportamentais que pudessem ajudar no tratamento à dor crônica. E ACT é uma das intervenções recomendadas para o tratamento de dor crônica pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu fui estudar a ACT, e quando eu comecei a estudar a ACT, eu digo: por que esse homem veio me dizer que isso é balela? Não entendi. E para mim foi a cerejinha que faltava em aba, sabe? Porque eu, quando eu comecei a estudar aba, eu me apaixonei pela ciência, mas quando a gente vai praticar aba enquanto clinician, né, enquanto terapeuta, eu percebia que a prática era muito rígida e eu não podia considerar certas variáveis que eu sabia que existiam. Eu sei que eu penso, eu sei que eu sinto, eu sei que eu imagino, mas no meu atendimento eu não podia considerar, não tinha lugar para eu considerar essas variáveis e sua influência no comportamento, né? Então eu acho que o que eu podia fazer com o paciente tinha um limite, né? Tinha algum lugar que essas variáveis estavam agindo e eu não tinha acesso. Então, quando eu comecei a trabalhar com ACT, eu enxerguei como eu poderia acessar essas variáveis através do comportamento e trabalhar com essas variáveis para mudança comportamental. Então, para mim era o que faltava. E agora está completo. Agora a Agora minha próxima completou. busca não, a minha próxima busca agora, em termos de generalização, o esquema novo que Stephen Hayes tem falado muito tocado, olha só o inglês misturando. Stephen Hayes tem falado muito sobre, que é o Process-Based Therapy, né, que é a terapia baseada em processo. Então, não tanto um apego a uma abordagem específica, mas entendendo o que acontece naquele momento da terapia, o contexto daquele momento e das pessoas que estão envolvidas, que é uma extensão de ACT e de ABA. Muito legal. Você falou o nome do Dr. Stephen Hayes, né? Ele foi quem meio que iniciou, né, o ACT. Sim. Stephen Hayes, no final da década, não, em 80, mais ou menos na década de 80, ele começou a estudar, como é que se diz? Expandir as relações de conceito de equivalência para as relações de moldura comportamental, né? E daí inventou, né, por assim dizer, a ACT, e começou a criar essas estruturas e os processos, investigar os processos. E embora ACT seja o que a gente chama de uma terceira onda da terapia cognitiva, existem diversos estudos que demonstram sua eficácia e a eficácia de suas
de suas intervenções. Então, é realmente baseado em evidência, diferente de outras áreas de psicoterapia em que é baseado em uma teoria. Perfeito. Nossa, eu tenho muitas perguntas que acabaram de surgir, mas acho que Ótimo. vamos partes por partes. Você falou que você consegue ficar mais, acho que a gente vai ter que ficar aqui o resto do dia. É. Oba! Então, acho que começando do começo, né? Então a gente tem falado ACT, ACT, ACT. Aí nos Estados Unidos, em inglês, né? O ACT significa Acceptance and Commitment Therapy. Como que a gente traduz para o português? Seria terapia em aceitação de compromisso? Você comentou um outro termo. Como que é a É. melhor forma da gente falar sobre ACT? Se você for falar o nome completo, né, você vai dizer terapia de aceitação e compromisso, não em. Terapia de aceitação e compromisso. Se você for usar a sigla, você vai dizer ACT, mesmo em português, porque a gente quer preservar o significado do verbo. ACT se traduz por agir. Então, a gente quer manter essa moldura relacional quando a gente fala da terapia. Dentro do contexto de análise do comportamento, como analista do comportamento não é psicoterapeuta, aqui dentro dos Estados Unidos, né? A gente tem uma licença separada do psicólogo, né? Então, a gente fala treino em aceitação e compromisso. Então, o analista do comportamento faz treino em aceitação de compromisso, não terapia de aceitação e compromisso. Poxa, super legal. Nunca tinha ouvido isso antes. Então, não sei se eu sou a única ou se vai ter muita gente também que tem essa pergunta. Legal. Então aqui pelo propósito do podcast ou para ajudar a gente a ter essa conversa, a ACT é mais fácil, né, da gente falar do que ficar falando sobre treino em É. aceitação de compromisso. Legal. Então a gente vai usar a ACT. Você comentou alguma coisa de uma terceira onda. O que seria isso, Lili? Ok. Então, quando as terapias cognitivo-comportamentais, elas aconteceram, as terapias, desculpa, comportamentais, aconteceram em 3 ondas. Então, a primeira onda é quando a gente estava interessado nos learning processes, né, nos processos de aprendizagem. Então, a gente olhava a coisa da contingência de 3 termos e a gente ficava ali no concreto, na topografia do comportamento, na influência da função do comportamento, e a gente trabalha com isso aí. As terapias de segunda onda, elas são derivadas do behaviorismo radical, né? Então, você vai agora pensar que o pensamento, o sentimento, a cognição é uma das variáveis, né? E que o pensamento, por exemplo, é um comportamento operante e que pode ser modificado. A gente vê muito da terapia de segunda onda com as terapias que a gente chama hoje de TCC em geral, né? Terapia criada por Beck e essas coisas, né? Então, essas são as de segunda onda. Na terapia de terceira onda, a gente vai um pouquinho além disso, porque a gente está pensando no papel da linguagem e no papel de. Como é que eu vou te explicar? A gente está pensando mais na questão do bem-estar e como a gente vai desenvolver o bem-estar. E a gente está pensando no processo no processo do desenvolvimento dessas coisas todas. Então, a gente vai além de tentar modificar as estruturas cognitivas, a gente quer aceitar e conviver com as coisas como elas são, né? Então, Uhum. tem uma nuance aí um pouquinho diferente. Existem diversas terapias de terceira onda, a ACT é uma delas, mas a gente tem também, como se diz, a gente tem o DBT, né? Que é a terapia dialética. A gente tem a Compassion Focused Therapy, né? Que é a Terapia terapia com de. foco em compaixão? Isso.
Então, a gente, na terceira onda, a gente tem um foco mais na aceitação e na mudança, né? E é um processo transdiagnóstico. Enquanto na terapia de segunda onda, você tem os protocolos para cada tipo de diagnóstico. Você tem o protocolo para ansiedade, você tem o protocolo para trauma, você tem um protocolo para depressão. A terapia de terceira onda é o processo, que é transdiagnóstico. Tá. Então, Lili, acho que outra pergunta, várias perguntas, mais uma pergunta. Então, assim, qual que é a relação da ACT com ABA? ACT é ABA, ACT é outra. Eu vejo a ACT como uma extensão da aba, porque a gente usa em ACT todas as variáveis e os princípios da análise do comportamento, eles estão presentes nos processos e nas estratégias de ACT. Né? Para você, se você é um analista do comportamento, você vai entender ACT bem, porque é tudo baseado no que a gente conhece de análise do comportamento. A única diferença mesmo é que a gente está entrando com essa outra variável que a gente não trata na terapia de primeira onda, né? Então a gente não pensa em aceitação do que você tá, da sua experiência. A gente não pensa no que é que não trata do que é que faz a sua experiência difícil, né? Quando a gente está trabalhando só com aba nua e crua, né? Uhum. Então ACT seria uma extensão de ABA, né? E usa os princípios da análise de comportamento aplicada, né? Mas mais em um contexto de meio que psicoterapia, pode-se dizer? Você acha que pode se dizer assim? Você pode usar no contexto de psicoterapia, como a FAP também usa os princípios, a Functional Analytic Psychotherapy, né? Psicoterapia analítico-funcional. Também usa os princípios de ABA, né? Os princípios de análise do comportamento. A diferença, eu acho, quer dizer, a diferença é o que você faz na sessão, certo? Tá. E como você conceitualiza a experiência do paciente. Então, ACT, sim, em sua maioria é utilizado em psicoterapia. É por isso que o nome é terapia de aceitação e compromisso. Mas a abordagem, assim como o ABA, né, quando você entende o que está por trás ali, o funcionamento, né, o que eu digo, o que está embaixo do capô do carro, né, você consegue entender como aplicar isso em outros lugares. Né? Então, por exemplo, desculpe, quando você trabalha com a aba, a maioria de nós estudou aba relacionado ao atendimento a pessoas neurodivergentes ou pessoas com transtorno do desenvolvimento. Mas a gente pode usar a aba em organizações, em tratamentos geriátricos, com pacientes psiquiátricos, a mesma maior parte da minha experiência é com paciente psiquiátrico, né? Então, porque você está usando o que você conhece da ciência, do entendimento do funcionamento daquilo ali no comportamento das pessoas em qualquer ambiente. Né? Então, não necessariamente você precisa usar no contexto de psicoterapia, principalmente psicoterapia que você conversa, né? Mas você pode usar com qualquer pessoa. Então, eu sei que a maioria das pessoas que ouvem o podcast ou é um profissional da área ou que provém tratamento para pessoas neurodivergentes, ou às vezes são pais, ou às vezes são professores. Então, assim, você tocou no fato que ACT poderia ser usada dentro do tratamento, né, para o autismo e para outros transtornos do desenvolvimento. Eu já vi pelo menos um artigo, se eu não me engano, falando sobre ACT relacionado à orientação de pais, ou treinamento de pais. Como que ACT pode ser usado? Quais são algumas formas que a gente poderia incorporar, digamos assim, né, o ACT no tratamento do autismo, pro Tá. autismo? Se você pensar que ACT é uma abordagem que vai
facilitar a aceitação de sua experiência e a mudança, então qualquer lugar que você precise disso, você dá para usar. Quando eu faço muito, essa semana mesmo acabei um mini curso em treino parental e ACT, né. O que o analista do comportamento reclama quando ele vai fazer treino parental, os pais não me ouvem, os pais não fazem o que eu mando, né. E os pais reclamam do analista dizendo eles estão pedindo que eu faça o impossível, eles não entendem que eu já tenho 1 milhão de demandas, né. Então essa é uma situação que você tem 2 partes que precisam aceitar sua experiência, entender sua experiência, observar onde que estão os entraves de sua experiência, para poder continuarem num propósito comum. Então, com certeza, ACT é muito eficiente nesse ponto, né. E não precisa o que a gente faz muito quando a gente trabalha com treino parental, a gente foca no treino de habilidades, é usar os pais para treinar a habilidade. Mas você é mãe, eu também sou, né, e parentalidade vai além disso. A gente não lida com os nossos filhos apenas ensinando a forrar a cama, escovar dente, tomar banho, né. A gente ensina a nossos filhos uma série de outros comportamentos, né, a gente ensina regulação emocional, a gente ensina a identificar seus próprios sentimentos, a gente ensina como é que lida com conflito, né. A gente, ensina muitas coisas que são sutis, que não são habilidades muito claras, a gente ensina habilidades sociais, a gente ensina autoexpressão, a gente ensina a reclamar, a gente ensina a pedir desculpa, né. Uhum, uhum. E, além de tudo isso que a gente ensina, a gente também não só ensina, a gente também se diverte com nossas crianças, né. A gente abraça, beija, brinca, né. A gente também sofre com nossas crianças, a gente também se preocupa com nossas crianças. Então, a experiência de parentalidade, ela é muito mais ampla do que só o treino de habilidades, não é. Eu não sei você, mas quando eu tive a minha primeira filha, eu levei um susto quando eu me dei conta que não vinha com manual de instrução. Porque, em geral, o que a gente faz a gente sabe o que a gente não quer fazer. Eu não quero fazer nada das coisas que meus pais faziam que eu achava que era errado, né. A gente sabe o que não quer fazer. E aí a gente tá preso no esquema do homem morto, né, o não comportamento. Mas o que é que eu vou fazer com essa criatura aqui? Não tenho a menor ideia, certo? E a minha filha, hoje em dia eu sei que ela é neurodivergente, porque ela tem TDAH, mas eu achava que era uma criança típica, certo? Então ela cresceu, tem um período que eu estava educando ela, eu estava educando uma pessoa, entre aspas, típica, né? Ou seja, que ela tinha desenvolvimento relativamente típico e que as coisas que a gente faz, que a gente aprende na relação leiga, né, funcionariam para ela. Se minha filha fosse atípica, se ela tivesse qualquer diagnóstico, eu já não saberia fazer, já não sabia fazer com ela o que é que eu ia fazer, sendo uma criança que eu poderia usar as mesmas coisas que foram usadas comigo. Mas se eu tivesse que ter alguma outra camada aí no meu atendimento, na minha criação com ela, eu ia ficar mais perdida ainda, porque além de ser uma criança que eu não sei lidar com ela, tem essa outra coisa que eu não entendo o que é, né. Então, e aí quando a gente vai fazer o treino parental, muitas vezes a gente esquece dessas coisas. Aí o Total. treino parental tem que tratar dessas outras coisas também, porque o treino parental, acho que um grande erro do analista é achar que o treino parental é para facilitar a terapia, mas a terapia é a serviço do cliente. Então o treino parental é para facilitar a parentalidade, e a gente tem que olhar para a parentalidade. Perfeito. Lili, eu acho que esse é um ótimo momento, não consigo pensar num momento melhor para a gente fazer uma pausa, mas eu queria continuar Veja. esse tópico, porque acho que esse tópico é tão relevante, importante e, honestamente, acho que é um dos tópicos que, na minha experiência, mais é falado, né, sobre treinamento, orientação de pais.
Mas só para fazer um super resuminho, acho que a gente focou mais no que é o ACT, né? Como que a gente fala Hum, o ACT em português, então seria o treino em aceitação de compromisso, e a gente quer manter o ACT porque vem da palavra agir em inglês, né? Então é muito mais do que só as letrinhas das palavras, né? Significa mais essa palavra e ACT. ACT é uma, né, a gente está vendo o ACT como uma extensão da análise comportamento aplicada, onde a gente vê essa importância de aceitação e compromisso. Teoricamente, a gente poderia, né, fazer essa prática do ACT, e aí a gente acabou entrando em como que a gente pode usar o ACT dentro do tratamento do autismo e entrou num tópico que eu acho super importante, que é a parte de orientação e treinamento de pais. Perdi alguma coisa? eu acho que não. Eu jamais conseguiria fazer esse resumo que você fez. Então, parabéns. E ó, e pessoal, fica aqui com a gente que no final, olha, a gente recebeu algumas perguntas de vocês pelo Instagram sobre ACT, e no final a doutora Lili vai responder pra gente. Fica aqui com a gente e a gente já volta. Galera, vocês estão aqui com a gente nesse segundo segmento do podcast Tudo Ava com a querida doutora Lili Rocha falando sobre um tópico, eu acho que para muitos super interessante, não sei se vai ser novidade para alguns de vocês, mas eu imagino que mesmo sendo novidade agora, já acho que o seu objetivo, Lili, que você falou de né, pegar o interesse do pessoal, eu acho que você já atingiu ele no primeiro segmento, porque eu tô aqui no, caramba, eu quero saber mais, vamos continuar esse tópico, vamos falar mais, pelo menos o meu Legal, interesse já deu certo. legal, legal. Mas, Lili, a gente terminou o primeiro segmento entrando um pouco nesse tópico de como que a gente pode incorporar o ACT no tratamento de autismo e outros transtornos do desenvolvimento. E aí você Uhum, começou a falar sobre essa, é, o- essa parte de treinamento de pais, né, e orientação de pais. E você terminou o segmento com uma fala muito importante, muito, muito importante, que é quando a gente está, né, quando a gente está prestando intervenção para uma pessoa neurodivergente, ainda mais nesse caso, né, a gente está falando de treinamento de pais, então possivelmente uma criança, vamos dar esse exemplo, uma criança, né, ele é o nosso cliente, mas ele é o filho dos pais dele, né? A gente está ali na hora da intervenção e a gente vai embora, né? sim. O nosso parte do nosso objetivo, claro que, né, o nosso objetivo, claro que é ensinar habilidades, né, trabalhar em algumas reduções de excessos comportamentais, mas nosso objetivo final é que eles não precisem mais da gente, né? Que os pais também tenham todas as ferramentas para eles poderem, né, levar a vida com nenhum ou com mínimo suporte, né? Uhum. Então, não sei, mais algum outro comentário de como que então, assim, a gente tá tô trabalhando com uma família. Não sei, tem algum exemplo? Como que eu conseguiria fazer essa incorporação? Tem perguntas que eu faço? É a forma de pensar? Como que normalmente faz sentido a pergunta? Como que a gente está incorporando o ACT no treinamento parental? Então, a gente vai primeiro tentar entender o que é que a gente está buscando quando a gente está usando as estratégias de EQ, certo? Porque quando a gente está buscando, está trabalhando com análise do comportamento, está bem claro o que a gente quer. A gente quer desenvolver um comportamento específico, né? Ou uma classe de comportamento. Então, isso fica bem claro que você vai trabalhar para a criança dar resposta X. Quando você está trabalhando com ACT, lembra o que eu falei antes da terapia de terceira onda. O foco é aceitação e mudança. Então, o que a gente está querendo quando a gente vai usar a estratégia ACT é variabilidade comportamental, né? Então, a gente fala em flexibilidade psicológica e inflexibilidade psicológica. A inflexibilidade psicológica, ela é quando você só consegue ter um tipo de resposta em um contexto. E a flexibilidade de psicológica é quando você consegue estar aberto
a todos os aspectos da sua experiência e a ajustar as suas respostas de acordo com o que é importante para você, certo? Então, quando a gente está trabalhando Total. com os pais, a gente vê muito isso. Os pais, às vezes, têm um repertório de respostas em relação aos seus filhos que é estreito, né? Então a gente vê assim, eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não fizer tal coisa, ele vai desregular, né? Ou eu tenho que agir de tal forma porque ele é autista. Ou eu sou mãe atípica, eu só posso fazer parará, parará. Então a gente tem certas regrinhas que a gente cria, né? E vive com relação a essas regras, como se elas fossem lei, que limitam o nosso repertório, né? Então, às vezes a gente vê os pais se surpreendem quando eles se dão conta que eles mesmos estão limitando as oportunidades para as crianças, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pensar um exemplo aqui. Recentemente eu estava conversando com uma amiga, não era uma paciente, é uma amiga que tem um filho no espectro, e ela estava falando da dificuldade da filha dela se vestir sozinha, certo? Principalmente a blusa. Aí eu fui fazendo as perguntas que a analista do comportamento faz, né? Como é a questão motora, se ela consegue e tal, levantar o braço, essas coisas. Ela não, ela consegue vestir, só que ela veste de trás para frente. Não. E aí minha amiga dizia assim, ela não consegue identificar qual é o lado certo. Então pronto, isso aí virou lei. Essa frase, ela não consegue identificar o lado certo. Porque quando a gente pensa, como é que você identifica o lado certo? Você vai entender que essa é a frente, essa é o fundo. Aí começam essas explicações que em análise do comportamento a gente chama de explanatory fictions, né? As Uhum. ficções explanatórias, né? Que você vai naquele circular, né? É o circular Ela reasoning, não né? faz porque ela não consegue entender, ela não consegue entender porque ela é autista. E aí você fica Então, dando volta, né? e por isso ela não E faz, não, né? e pronto, e explicou o problema ali e acabou. Então, explicou o problema e eu não preciso fazer mais nada. A resposta que eu tenho é vestir a camisa dela, né? Mas se a gente conseguir tirar essa questão do entendimento de fora, né? E dizer, ok, e se ela conseguisse, né? E se ela conseguisse? E se ela tem essa capacidade, né? Você já tentou mostrar para ela, por exemplo, né? Porque pessoas típicas, eu sei que minha mãe me ensinou a olhar o lado da camiseta olhando a etiqueta do fundo, né? Tem a etiqueta do fundo, eu vou virar para lá, né? E essa amiga minha tá dizendo, tem muita blusa que não tem etiqueta, tem aquelas letrinhas, ela não entende a letrinha, não sei o quê. Pronto, e aí ela não entende. Aí, aí eu sugeri, você já tentou ensinar para ela que um lado é maior que o outro, né? Porque quando o lado da frente Uhum, sempre o decote é menor, uhum, né? uhum, Ela mostrou para a criança uma vez e pronto. E ela conseguiu, né? Então, às vezes, essa variabilidade comportamental da mãe criou uma mudança comportamental no filho, né? E às vezes é uma coisa simples assim, né? Que não estava muito enraizada em muita coisa, e às vezes é uma coisa mais complicada. Ele não vai conseguir, ou eu tenho pena, ou as pessoas vão falar mal dele, ele não pode fazer estereotipia porque as pessoas vão julgar, né? E aí, enquanto a gente está preocupado em diminuir essas coisas que a gente acha que faz o filho sofrer, a gente não trabalha nas coisas que precisam investir para o desenvolvimento dele. Não uhum. sei, acho que eu me perdi um Então, pouquinho. Ficou claro? Não sei. não, então nesse caso foi mais ter uma compreensão com a mãe, tentar entender o problema e tentar dar algumas soluções de forma que você está empoderando a mãe a tentar Exato. coisas novas, né? Estratégias novas. Exato. Em ACT, eu não vou dizer para a mãe, quando chegar esse momento, respire fundo, ou faça, sei lá, sabe?
A minha meta é que ela descubra a maneira que funciona para ela. Porque se eu disser, você tem que fazer de tal forma, aí eu tô, em RFT, a gente diz que a linguagem é a raiz do sofrimento, certo? Porque, se você disser, por exemplo, ah, tá, eu tenho aqui essa caneta, certo? Daí você vai dizer o que é uma caneta. Aí, agora que eu tenho essa outra caneta. Uhum, Imediatamente você faz associações e comparações entre essas duas canetas. uhum, E uma delas é melhor que a outra. uhum. Uma é mais bonita que a outra. Uma é mais cara que a outra. Uma eu quero mais do que a outra. E isso é fruto da nossa linguagem. E não só da nossa experiência com a caneta, mas essa coisa de fazer comparações é fruto da nossa linguagem. E aí, no momento que agora eu decido que essa é melhor, porque é uma caneta mais chiquezinha e essa aqui é pior, então isso já vai ter um papel como uma operação motivadora na minha interação com essa caneta. Né? Então, eu quero que o paciente tenha a experiência de fazer essa conexão por si, ao invés de eu ter que dizer para ele a solução é Y. Você Sabe? consideraria isso a flexibilidade psicológica que você mencionou um pouco Sim. mais cedo? Uhum. Sim, eu posso lhe dar um exemplo pessoal comigo, né? Meus alunos já escutaram esse exemplo umas 300 vezes e meu filho não escuta esse podcast e se escutasse não ia entender nada, que o português dele é ruim pra caramba, então eu vou continuar falando dele. Ele sabe que eu falo dele, mas não sabe o que é que eu falo dele. Então, quando ele era menor, logo que a gente voltou da pandemia para as aulas, ele me dava um trabalho danado para levantar na hora de manhã para ir para escola, né? E eu dizia, levanta. Aí ele, né, acabava chegando atrasado na escola. Super simples, né? A criança está chegando atrasada na escola, qual é o problema do mundo disso? Analista do comportamento, vamos lá mexer no antecedente, vamos mexer na consequência, coloco. Que horas que vai dormir, que horas que vai acordar, preparação dos materiais na noite Isso. anterior, etc. Vamos Aham. dar recompensa se você chegar na escola Isso, no na horário, não hora sei quantos certa. dias. Vamos inventar até punição se você chegar mais do que X minutos atrasado. Tudo isso eu fiz com ele, não dava certo. E o que eu percebi é que de manhã, quando era hora desse menino ir para a escola, eu já estava num nervoso, que já vem de novo começar esse problema, esse menino. E aí, o que é que a minha cabeça fazia? Ele vai chegar atrasado na escola, ele não vai se dar bem na escola, ele não vai conseguir ir para uma boa universidade, porque vai ter como é que se diz, as notas ruins na escola, Uhum. não vai para uma boa universidade, não vai ter um bom trabalho, vai morar na minha casa eternamente, ele tem que chegar na escola no horário. Olha só a viagem que eu fui, entrei Não, mas faz na máquina do sentido. tempo legal. E faz sentido, né, porque a gente tá muito acostumada a pensar no longo prazo, e talvez isso é porque eu sou muito parecida. Isso é normal de toda mãe. A gente vai pensar assim: isso aqui vai afetar o futuro dele. Se ele não consegue acordar no horário para a escola, não vai acordar no horário do trabalho. Vai Trabalho. ser Aham, um profissional ruim, aham. né? Aí a gente já vai fazendo todas essas associações Total. e a confusão e a agonia que eu sentia de manhã na hora de levar esse menino para a escola, não era porque ele estava atrasado, era por causa dessa viagem na minha cabeça, certo? Aí eu sozinha não consegui resolver isso aqui. Aí eu fui conversar com uma amiga minha que é analista e é mais experiente em ACT do que eu. E aí ela me fez uma pergunta-chave que eu faço para todo mundo. Eu digo, mas vem cá, o que é importante nessa situação? O que é que você está querendo desenvolver no seu filho nessa situação? Né? Então, se você não, não conseguir aprofundar, você vai dizer, o importante é que ele chegue no horário. Não, eu quero que ele chegue no horário para ele não morar na minha casa eternamente. Isso não é importante. O que é que eu quero desenvolver nele? Eu quero desenvolver nele bom caráter, responsabilidade, para que ele possa ser um bom Disciplina, profissional, uma pessoa de total. sucesso, blá, 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 blá. Então, o que é importante aqui é desenvolver o caráter e a responsabilidade. Aí,
quando ela me ajudou a entender isso, meu cérebro de analista do comportamento conseguiu fazer as conexões. Porque o foco agora já não era no comportamento que estava me incomodando. O Uhum. foco agora era desenvolver a habilidade que me interessava, certo? Então, o foco agora é desenvolver responsabilidade. Aí ela perguntou: você sabe o que fazer agora? Eu digo: agora eu sei. Então, quando chegou nesse dia de noite, eu disse para ele: filho, você já tá ficando grandinho, você já tá adolescente, acho que ele já tava com 11 anos, já tá ficando adolescente. Então, eu sei que você não gosta que eu te mande ir dormir, né, acordar, que você já consegue fazer isso sozinho. Você já é grande o suficiente para isso, né? Porque quem estava sendo responsável por ele acordar no horário e chegar no horário era eu. E eu queria desenvolver essa responsabilidade nele, não é Total. isso? Então eu falei para ele: você já é grande o suficiente para isso. Então eu não vou mais dizer que está na hora de você dormir e nem vou dizer para você que está na hora de acordar. Agora, amanhã eu tenho uma reunião 10 horas. A escola dele começa 9. Mentira que eu não tinha reunião nenhuma, viu? Eu disse que eu tenho reunião 10 horas. Então, se você estiver pronto para ir na escola no horário, eu vou te levar. Mas se você atrasar, eu não vou poder te levar. E você vai ter que ir com seu pai. Meu marido, nessa época, trabalhava overnight. E ele chegava em casa 9, 9h30, certo? Então, o que acontece? Se ele tivesse que esperar meu marido ia levar ele para a escola, mas ia levar para a escola dando palestra daqui até a escola, né? Eu disse: se você se atrasar, eu não vou poder te levar. Você vai ter que ir com seu pai. Aí ele: não, eu vou acordar, beleza. Beleza. Na hora deu 10 horas da noite, eu digo: eu já vou dormir, viu? Lembre-se, você tá por sua conta. E o medo desse menino não dormir? Deu 10h30, eu disse: mas é a responsabilidade dele. Aí que entra a flexibilidade e o contato com os valores, né? Eu quero desenvolver isso nele. Isso é importante. Então, eu estou disposta, que é um outro termo que a gente usa em ACT, à disposição, né? Estou disposta a lidar com a dificuldade da minha experiência dele estar acordado na hora que eu acho que ele tem que ir dormir, para desenvolver isso nele. Sei que eu fui dormir, ele estava acordado. Quando chegou no outro dia de manhã, 7 horas, esse menino dormindo. 7h45, esse menino dormindo. E eu disse: ixi, eu disse que eu não ia acordar, o que é que eu vou fazer? Aí, graças a Deus, inventaram a Alexa e ele tinha uma Alexa no quarto dele. Então, eu passei pela porta do quarto e disse: Alexa, que horas são? Aí a Alexa falou: são 8h15. Ele deu um pulo da cama. O alarme não tocou, o alarme não tocou, não é minha culpa, não é minha culpa. Aí eu disse para ele: tudo bem, não é sua culpa, o alarme não tocou, eu só sei que não é minha culpa, porque eu tô pronta para ir trabalhar. Mas você se lembre, a gente tem que sair no horário, porque eu tenho uma reunião 10 horas. Aí eu sei que ele se arrumou. Quando foi, ele ficou pronto 9h05. E aí eu tive que seguir com a consequência, né? Tô pronto, eu digo: já passou de 9 horas, não posso te levar, porque eu vou me atrasar para minha reunião. Aí entrei, fechei a porta do escritório. E lá vem ele: minha mãe, eu tô pronto, me leve. Você vai ter que esperar seu pai chegar. Aí quando o pai chegou, levou, e lá foi ele, tomando bronca daqui até a escola. Resultado, o problema acabou. Foi aquela uma vez. Ele só Aconteceu. teve que entrar com as consequências naturais no meu ambiente, que eu não estava permitindo que ele entrasse. Né? Mas eu não estava permitindo que ele entrasse em contato com essas experiências, porque eu não estava tolerando o risco que a minha cabeça inventava. Então, a mesma coisa a gente pode desenvolver essa habilidade nos pais, de tolerar o que é difícil para lidar com certos comportamentos de seu filho, para ajudar a desenvolver certas habilidades, para conseguir se divertir com as crianças, mesmo que eles não vão brincar do jeito que você brincaria com uma outra criança, ou que você brinca com outro filho, ou que você brinca com seu sobrinho, mas você pode descobrir um jeito de brincar com a sua criança e se divertir nisso aí também. E redução de estresse, né, Lili? Sim, Imagino. sim, né? Imagino. Uhum. Na verdade, assim, em terapia de maneira geral, a gente fala muito em ficar melhor.
Ficar melhor. Em ACT, a gente não fala em ficar melhor, a gente fala em ficar. É só a história de estar presente. Estar presente. Legal. Então, estou aqui, estou nesse momento, então tem um relacionamento com mindfulness. Sim, tem muita coisa. Um dos processos que a gente trabalha em ACT é atenção ao momento presente, que é um processo de flexibilidade. Que não é Uhum. você sentar para meditar e ficar, nesse momento eu estou respirando, estou sentindo isso, aquilo. Atenção ao momento presente é você estar aberto à sua experiência, ao momento que você está vivendo essa experiência. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu estou aberto ao que você me trouxer. Se eu estou aqui dizendo, poxa, eu estou tendo essa oportunidade de estar conversando com Laila, falar de um assunto que eu curto pra caramba, conversando com uma pessoa que eu curto pra caramba, então eu tô toda aqui. Se eu não tivesse aqui nesse momento, eu poderia estar, eu tô conversando com Laila, que é uma pessoa que eu gosto, eu tô falando de um assunto que eu gosto, mas será que eu vou falar direito? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu vou fazer algum erro? Será que o público vai gostar? Daí eu saio daqui e vou para outro lugar. E aí a minha experiência é diferente. E tem essa coisa em ACT, né, que eu acho muito interessante e complementa nosso entendimento de análise do comportamento, principalmente hoje em dia que a gente fala em compaixão, a gente fala em assentimento, todas essas coisas, que é a questão da qualidade da experiência. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um curso qualquer lá e eu acho o assunto super interessante e eu vou precisar disso para o meu trabalho porque minha chefa mandou, sei lá, é super interessante, mas eu não estou entendendo o negócio direito, eu estou me achando incompetente, eu estou me sentindo incapaz. Então, naquele momento, o que é que eu vou fazer? Eu preciso resolver essa incapacidade minha. Então, vou lá no Amazon e compro não sei quantos livros. Resolvi meu problema, né? Vou resolver minha incapacidade. Na hora que o livro chega, 3, 4 dias depois, o livro fica ali em cima da mesa. Eu nem abro o livro, porque naquele Uhum. momento eu não estou me sentindo incompetente, né? Você resolveu aquele problema naquela hora. Você meio que resolveu o problema naquela hora, mas não Eu resolveu o resolvi, problema. exato, eu resolvi o que é que eu vou fazer com minha incapacidade. Uhum. Porém, vamos dizer, se tem a mesma situação, eu estou aqui nesse curso aprendendo essa coisa que é super interessante e difícil, e que eu estou fazendo esse curso não porque minha chefa mandou, mas porque eu vi uma conexão com alguma coisa que eu quero fazer que é importante para mim, né? Eu estou assim, poxa, isso aí vai ser super legal para eu trabalhar com um cliente tipo tal, ou para eu desenvolver projeto tal, certo? E aí eu estou animada com relação ao tema que eu estou estudando, ainda que difícil. Aí eu vou na Amazon e compro o mesmo livro. E na hora que o livro chega, você come o livro, né? Total. Então, o comportamento é o mesmo. Você vai para a Amazon comprar o livro. A sua experiência é completamente diferente, né? Mesma forma, você vai sair para caminhar com seu cachorro. Você pode brigar com seu marido e dizer, vou caminhar um cachorro para poder esfriar minha cabeça. Ou você pode, meu cachorro é tão lindo, eu quero que ele seja saudável, eu quero cuidar da minha saúde, vamos embora caminhar o cachorro. Caminhar um cachorro é o mesmo comportamento. A experiência é muito diferente. Muito diferente. Né? Lili, não acredito nisso, mas já chegamos no final do nosso segundo segmento, ainda com muito mais conversa para ser feita. Pessoal, não esquece que no final do episódio a gente ainda vai entrar nas perguntas que vocês mandaram. Mas, poxa, super, super interessante, né? Então, o foco desse segmento foi bem focado mesmo em como que a gente consegue, alguns exemplos, né, de como que a gente consegue incorporar o ACT para treinamentos de paz e na nossa própria vida, né? E de entender realmente o que é importante, ter uma flexibilidade psicológica. Acho que esse foi o objetivo, acho que esse foi o foco, né, desse segmento. E muito no que você falou agora no final, né, que faz sentido quando você falou
qual que é a sua experiência. Você pode estar engajando num comportamento e a sua experiência pode ser muito diferente. Eu acho que essa fala para mim foi interessante, porque acho que fez mais e mais sentido ainda, né? Então, Uhum. assim, quando você estava dando exemplo do seu filho de chegar atrasada, né? O foco daquele objetivo ainda é mesmo, é que ele vai chegar na hora, mas a experiência em fazer com que ele chegasse na hora mudou muito quando a sua perspectiva mudou, né? Ou quando a Exato. sua estratégia mudou, né? É quando eu consegui reconhecer o que era importante naquilo ali, né? E eu acho essa que é uma questão muitas vezes que a gente precisa lembrar de perguntar aos pais: eu vou ensinar isso aí a serviço de quê? Por que que é importante ele parar com esse comportamento, né? Total, total. Então, pessoal, fica aqui com a gente já volta no terceiro segmento com a doutora Lili Rocha. Já voltamos. Galerinha, voltamos nesse nosso terceiro segmento do Tudo Aba. Obrigada por ainda estar com a gente. Obrigada, doutora Lili, que eu não acredito que a gente só tem mais uns 20 e pouquinhos minutinhos. Eu tô adorando. Vou tentar falar sucintamente para não ir além do tempo. Não, está maravilhoso. Mantenha o que você já tá fazendo, porque tá muito, muito legal. Legal. Lili, a gente estava aqui nos bastidores, né, falando, então tá, como que a gente pensa nesse último segmento? Porque tem tantos tópicos para abordar. E uma das perguntas que, que eu estava pensando em te fazer era sobre como que são os princípios da ACT, né, os princípios principais da ACT, né, você até mencionou, na verdade, é o processo, porque os princípios são baseados em aba, né, isso tudo nos Uhum. bastidores. Aí eu estava falando assim, então tá, mas quais são, não sabia, não sei se é a palavra certa, mas são os focos, né, da ACT? Então, aí eu falei, então a gente conversou sobre flexibilidade psicológica, que mais? E aí você falou assim, como assim que mais? Além de quê? Além de quê? E aí, acho que de repente seria legal entrar nisso, né? Então, o resultado dessa nossa conversa nos bastidores é que o foco da ACT realmente é essa flexibilidade psicológica, Isso. certo? É. É. E o que é que agora a questão é assim, você tá aí, "Ué, mas é tão simples. Como é que você define flexibilidade psicológica? Como é que você entende, Laila, flexibilidade psicológica? Eu não sei se eu vou te dar uma definição Ah, é a perfeita, sua mas definição, é a sua não sei. definição. Não quero a Eu acho que perfeita não, só a sua. é, eu acho que de repente está aberto a formas diferentes de se comportar. De repente, acho que eu tô pensando agora, tá? Não pensei isso Sim, hoje. Formas diferentes. De repente, se tem opções diferentes e está aberto pelo menos a fazer essa tentativa. De repente, não sei, tô tentando, não sei. Acho que isso é o que vem na minha cabeça de primeira. de novo aí a questão do RFT, certo? A gente pensa em preto e branco, normalmente, né? Então você está definindo flexibilidade com base no que você entende de rigidez, Uhum, uhum, né? uhum. Então, ser Perfeito, flexível é não ser rígido. perfeito. Significa que eu vou querer fazer coisas diferentes, Aham, certo? aham. Mas Perfeito. a flexibilidade psicológica, ela vai além disso, porque ela não é só flexibilidade, ela é psicológica. Então, ela tem que englobar esse outro aspecto, certo? Então, a flexibilidade psicológica, eu vou ler aqui do slide que eu coloco lá num dos meus cursos, porque é grande. A Tá. flexibilidade psicológica significa entrar em contato com sua experiência no momento presente, plenamente, como um ser humano consciente e histórico, e mudar ou persistir no comportamento a serviço dos seus valores escolhidos. Calma aí, fala de novo, Lili. Mais uma A vez. flexibilidade psicológica significa entrar em contato com suas experiências no momento presente, à medida que você vive essas experiências plenamente, como um ser humano consciente, histórico, e mudar ou persistir no comportamento a serviço de seus valores. Então é basicamente, não sei, vou resumir o que eu ouvi. Então seria eu estar presente nos momentos e tomar decisões baseadas no que é importante para mim. Isso, mas trocando em miúdo, você pode simplificar assim. Mas essa definição longa que eu dei
ela engloba partes dos 6 processos de flexibilidade, Então certo? temos processos de flexibilidade. Porque esses processos Pessoal, pega aí o papel e a caneta. esses processos são o que contribuem para o desenvolvimento da flexibilidade psicológica, certo? E como a gente está falando de RFT, você tem o que funciona para construir a flexibilidade e o outro que atrapalha. Em geral, a gente está nos momentos em que a gente não está vivendo De forma que a gente não flexível? está vivendo com flexibilidade, Com flexibilidade. a gente está num momento de inflexibilidade. Então, vamos Sim. por parte. Flexibilidade psicológica significa entrar em contato com sua experiência no momento presente. Então, esse é um dos processos. Contato com o momento presente. É você ter abertura, né? Então, você tem contato e tem momento presente. Então, o que é que você está... São dois processos aqui. Aceitação e contato com o momento presente. Então, a aceitação me permite que eu entre em contato com a minha experiência. Quantas vezes você já pensou uma coisa e disse, não quero pensar nisso não, deixa eu ligar o rádio, Total. né? Acho que todos nós. Imagino que Então, todos nós. então, isso aí é falta de aceitação, né? Esquiva experiencial, não quero sentir isso aí. Né? Então, flexibilidade psicológica é você ter essa abertura para ter esse contato com o momento presente. Então, contato é a aceitação, o momento presente é você estar aqui no que está acontecendo, né? Nem no passado, nem no futuro. Né? Plenamente, ou seja, de novo, essa questão da aceitação, como um ser humano consciente. Ou seja, consciente aí é o processo de desfusão, né? Porque a nossa mente conversa o dia inteiro. Esse negócio de que a gente vai meditar para ficar em silêncio na cabeça é ilusão, né? A gente vai meditar para poder entender o que é da cabeça da gente e o que é da nossa experiência. É um treino discriminativo. Né? Ontem estava num treinamento e eu fiz essa colocação, que o processo de terapia é um processo de treino discriminativo e modelagem de comportamento. É só isso que acontece. Né? Então, aqui você está como um ser humano consciente, então você está consciente do que é da sua cabeça e da sua experiência. Né? Então, quando eu estou aqui falando com você, eu estou vendo essa experiência, eu estou sentindo, estou em contato com a animação, com a felicidade que eu estou aqui, e da minha experiência seria, olha, lá ela fez essa cara aí, ela deve estar achando que eu estou falando bobagem. Né? Então, a consciência, eu separar isso é coisa da minha cabeça, imaginação. O que está acontecendo aqui é que eu estou falando e lá ela está balançando a cabeça. Essa é a realidade. Né? E eu sinto uma coisa ou outra, seja lá o que eu sinto, a partir dessa experiência que eu estou vivendo. Então, esse é o ser humano consciente. Histórico, porque eu estou aqui agora, mas ontem eu não estava aqui, e 10 anos atrás eu estava em outro lugar, mas essa consciência minha, ela vem comigo ao longo da vida. Eu, Liliane, aqui agora, posso lembrar da minha, sei lá, do momento da minha vida de 5 anos, posso pensar como será a minha vida amanhã, posso imaginar como vai ser, o que vai acontecer na minha viagem, posso lembrar do que aconteceu nas minhas férias, né? Então, eu sou um ser humano histórico que viaja ao longo do tempo. A minha consciência viaja ao longo do tempo. E mudar ou persistir no comportamento, ou seja, aí você tem a serviço dos seus valores. Então, você precisa entender o que é importante para você, é o outro processo, é contato com os valores, e ação comprometida, é você mudar ou persistir em relação aos seus valores. Então, isso que é flexibilidade psicológica. Então, faz muito mais sentido para mim, porque eu achava que a ACT era muito voltada, relacionada a valores, e valores, e valores, e valores, e eu achava que flexibilidade psicológica era um dos aspectos, sei lá, envolvidos. Mas faz sentido, porque se você não sabe quais são os seus valores, vai ser difícil você tomar decisões que estão te levando mais próximas para você viver os seus valores, ou alcançar os seus valores, não sei qual que é a melhor forma de fazer. E aí a flexibilidade psicológica entra no estar presente para você poder ir movendo,
se movendo mais próximo e mais próximo dos seus valores. Tô entendendo Os certo ou não? valores a gente não se move próximo aos valores. Os valores a gente vivencia. A Vivencia. gente vai próximo a metas. Os valores a gente expressa, certo? Então, quando a Então, gente tá falando quais são os nossos valores, é o que que é importante pra gente, basicamente, nesse caso, dentro desse contexto. desse Porque seus dentro desse valores contexto, vão vamos mudar. vão mudar de acordo com o contexto. O Hum, valor que é relevante em um contexto pode não ser em outro. Por exemplo, um dos meus valores é prestar um bom serviço enquanto instrutora. Mas quando eu estou brincando com minha neta, não tem valor nenhum esse valor, perfeito, perfeito, certo? Então, aí outros valores são relevantes naquele contexto. Então, eu vou lhe dar perfeito. um exemplo de flexibilidade psicológica também que aconteceu comigo, também meus alunos já escutaram milhões de vezes. Ah, no verão de 2023, a gente foi para Niagara Falls, né? Eu, meu marido e meu filho. E a gente veio primeiro para o lado americano, né? Então a gente vê a cachoeira de cima. Do lado canadense é que você vê ela de frente. Então a gente está aqui de cima, olhando para baixo, vendo a cachoeira de diversos lugares, né? Que é enorme. Então, assim, a largura é enorme, a gente vai passeando e vendo. Num determinado ponto, quando a gente olha para baixo, a gente vê umas escadinhas e tinha umas pessoas tomando banho na cachoeira Niagara Falls, né? Aí meu marido e meu filho disse: a gente quero ir, quero ir. Eu olhei para aquele negócio e disse: esse negócio é alto, essa escadinha aí, tudo bem, para descer, tudo bem, mas para subir, isso não vai dar certo. Meu joelho não vai dar conta. Aí eu falei: não, esse negócio aí para subir vai dar trabalho. Daí ele, vamos ver se tem um elevador. Deve ter elevador, porque isso tem que ser acessível para pessoas com deficiência. Aí fui perguntar, eles tinham elevador. Eu perguntei, como é, tem elevador, a gente tem que ficar só na escada? Ela, não, você vai até lá embaixo de elevador, mas a escada é a atração principal. Eu fiquei, que maluquice, a escada é a atração principal. Mas quando ela me disse que tinha elevador, meu problema se resolveu, né? Ó, o que eu estava querendo Uhum, evitar, eu resolvi, não prestei atenção no contexto, né? uhum, Eu uhum. digo, vambora. Chegamos, saímos do elevador, a gente sai num panorama legal também. Daí, meu marido e meu filho, super animados para ir pro negócio, saíram na frente e eu fiquei atrás, tirando foto, olhando os passarinhos, não sei o que. Quando a gente chegou na tal da escada, pense aí, uma escada super íngreme, era essa tal dessa escada. E meu marido já estava lá embaixo com meu filho, já tinha descido duas, subido uma. Eu olhei assim e digo, não vou? Não vou? Não tem quem me faça descer essa escada, não desço não. Que eu tenho medo de altura. Eu também tenho medo de altura, É, então super você empatizo. entende, né? Eu Que eu entendo. olhei para aquilo ali, eu digo, não desce isso aqui não. Não tem para onde. Daí meu marido viu que eu estava demorando, tá lá debaixo, venha, venha. Não, 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 pode deixar, eu fico aqui mesmo, eu tô bem aqui, né? E aí eu sei que ele foi, e aí eu comecei a me criticar. Fiquei caminhando para lá e para cá, de um lado para o outro, né? Que absurdo! Você não está vendo que não tem problema nenhum? Todo mundo desce essa escada, por que que você não pode descer? Que maluquice! Você se diz analista do comportamento, não está vendo que não tem problema nenhum? Se diz treinadora em ACT e não consegue ver que isso aí é só coisa da sua cabeça? Não está vendo que não tem problema nenhum? É só coisa da sua cabeça? Então, naquele momento, quando eu falei para mim mesma, você é treinadora de ACT, um switchzinho virou. Ele disse, epa, alto lá. ACT não é sobre não ter medo. ACT é sobre flexibilidade psicológica. E aí, flexibilidade psicológica naquele momento era o quê? Encontrar uma alternativa que eu não estava vendo. Ter curiosidade, abertura ao que está acontecendo naquele momento, né, dentro daquele contexto, e encontrar um comportamento, persistir ou mudar num comportamento que sirva meus valores. Né? Meu valor ali naquele momento básico era autorrespeito, porque eu estava com medo, né? E tá em contato com a natureza e tá em contato com meu marido e meu filho, né? Mas eu só consegui enxergar duas opções: ficar ali empacada com medo ou não ter medo e descer.
E nenhuma das duas opções ali aí, ó. Isso aí é inflexibilidade, só tem duas, não tem mais nada. Então, como só tem essas duas e nenhuma me satisfaz, eu vou ficar para lá e para cá, Uhum. né? Uhum. Então, quando eu disse, tem que ter uma terceira opção, flexibilidade psicológica é isso, existe outra opção que eu não estou vendo, aí eu parei, respirei e olhei ao meu redor. Então, saí da minha cabeça e fui para o momento presente. Contato com meus 5 sentidos. O que é que tem aqui? E quando eu olhei ao meu redor, eu vi um dessas pessoas que ficam lá toda ajudando, né? Que é uma pessoa estava lá com aquele macacão todo cor de abóbora, com aquelas listas, né? Eu digo, ele deve trabalhar aqui. Deixa eu ir perguntar para ele. Aí eu falei para ele, você trabalha aqui? Ele disse, trabalho. Você pode me ajudar a descer a escada? Ele disse, claro, não tem problema. Aí eu disse, beleza, então o que é que você vai fazer? Você vai descer a escada devagarzinho na minha frente, um passinho de cada vez, para eu não conseguir ver nada, só ver suas costas. E aí eu vou descendo atrás de você, tá bom? Ele, tá bom. Então foi isso que aconteceu. Eu consegui uma terceira opção comportamental, que era pedir ajuda, que eu não estava enxergando essa opção antes, né? Então ele desceu devagarzinho na minha frente, eu consegui chegar lá e consegui tomar banho na cachoeira. E você precisava ver, se você quiser depois, vai no meu Instagram, tá lá a foto, você procura que é velha, a foto da minha cara quando eu saí dessa cachoeira e a felicidade de meu filho, porque eu fiz isso com ele, né? Então, a flexibilidade psicológica me permitiu ter uma experiência super valiosa que estava super alinhada com meus valores. Nesse caso, Lili, você diria então que a flexibilidade psicológica é relacionada com estratégias de soluções de problemas? Sim, não, mas Porque a gente tem que ter cuidado com isso aí. tá, Porque se a gente pensa em solução de problema, a gente vai pensar que flexibilidade psicológica é para resolver, para se sentir melhor e para resolver problema. A flexibilidade psicológica, ela pode lhe permitir resolver problema e pode lhe permitir aceitar a situação que não tem solução, perfeito, né? perfeito. O Então, importante é estar presente e viver os seus valores. então vamos dizer, por exemplo, você disse, tá chovendo. Que coisa, eu queria ir para praia, ah, eu queria, sei lá, passear, tá chovendo pra caramba, eu vou ter que ficar em casa, meus planos estão estragados. ACT não vai lhe ajudar. Qual a solução que você vai achar aqui? Você não pode parar a chuva, né? Uhum. Mas a flexibilidade vai dizer assim, ok, tá chovendo. Agora, nesse momento, tá chovendo. Que outras Preciso coisas existem aceitar para eu isso. fazer aqui, né? É, E aceitar aqui não é aceitar de resignação, sim. entendeu? É aceitar de, ok, tá chovendo, eu queria estar na praia. Uhum, Essa é a realidade que eu tô vivendo agora. uhum. Perfeito, perfeito. Lili, a gente só tem mais uns minutinhos até esse segmento. Se você não se importar, você pode falar, tipo, só rapidinho, tem outras formas de incorporar o ACT no tratamento de pessoas neurodivergentes? Então, de repente, só uns exemplos, porque eu sei que a gente já falou de treinamento de paz. Algumas coisas que eu pensei te ouvindo agora, que acho que não sei, que pode ser, acho que pode ser super relevante, é até possivelmente em prevenção de burnout para o profissional, para o próprio Sim, com profissional, né? Eu estou certeza. incorporando, né, na minha vida e agora eu estou mais presente, eu estou conseguindo viver meus valores, então eu imagino que tenha um impacto, não sei. Só de ouvir eu falei, cara, isso acho que pode ser super, Sim, né, legal para você viver uma vida mais com mais satisfação, né? sim. Não, com certeza. Em termos do profissional, você pode ajudar a você entender o que é que você está fazendo, né? Por que que você está fazendo. Por exemplo, ACT, minha prática com ACT me ajudou a dizer não, né? Porque quantas O que é vezes, muito difícil para né? muitos nós. Quantas vezes a pessoa diz, você pode pegar esse caso, e aí vem assim, você pode pegar esse caso, ninguém consegue fazer nada nesse caso, só você vai resolver esse caso, né? E aí você fica preso naquela coisa, poxa, a pessoa está sofrendo, poxa, eu sou terrível se eu não ajudar,
né? E aí a gente começa na viagem na cabeça da gente e aceita um compromisso que vai lhe levar a burnout, ou que você não está preparado, ou qualquer outra coisa. Então, ACT me ajudou a enxergar o que é que está acontecendo ali e poder dizer sim e não com mais consciência, né? Mas, então, em termos de atendimento, você pode usar com o profissional, você pode usar para resolver conflito com os profissionais, você pode usar com os pais, mas também vai ajudar você a desenvolver um atendimento que é informado pelo trauma, porque você vai entender esses Boa. outros contextos, você vai criar um PEI, um plano de atendimento que promove o engajamento das pessoas envolvidas, porque você vai colaborar com as coisas que são importantes para você enquanto profissional e para as pessoas que estão recebendo atendimento. Você fica, enquanto profissional, mais preparado para lidar com as barreiras que você vai encontrar no tratamento, né? Então, e assim, no atendimento direto à criança, por assim dizer, você também pode ajudar a criança a desenvolver flexibilidade psicológica. Por exemplo, né? Quando a gente estava junto aí no Brasil, eu conversei muito com a Cíntia sobre a questão da recusa alimentar e a flexibilidade psicológica, né? Porque muitas vezes a gente não tem, muitas vezes um dos problemas no treino de seletividade alimentar é que a pessoa não tem a abertura para entrar em contato com o possível não gostar daquele sabor. Isso não é só de pessoas autistas, não. Quantas vezes Uhum. você vai num lugar diferente, olha para uma comida e diz, vou experimentar essa cara feia, ou você vai no seu restaurante favorito e pede sempre o mesmo prato, porque é melhor eu garantir que isso aqui eu sei que é bom do que testar uma outra coisa que eu não vou gostar, Sou eu. Essa né? última sou eu. É, Inclusive, eu vou no restaurante para comer aquele prato. É o motivo que exato. eu vou naquele restaurante. Perfeito. Faz seu Pois é, sentido. então aí você pode ensinar, trabalhar com isso com as crianças, né? Então, muitas vezes, quando você tem comportamentos precursores de comportamento disruptivo, o que está acontecendo com o comportamento disruptivo? Tem uma experiência difícil ali que a pessoa não está conseguindo lidar. Então, você pode ajudar a trabalhar nessa questão da inflexibilidade psicológica ali, ou seja, dificuldade de aceitação daquilo que está acontecendo ali, ou uma estrutura de você ver só uma possibilidade naquilo ali, né? E você pode construir isso em seus pacientes, tanto nos pacientes que são os mais complexos que a gente atende em terapia 1 a 1, quanto os pacientes nível 3, adolescentes, desculpa, nível 1, adolescente que já estão mais inseridos no contexto de inclusão. E Lili, você falou, né? Uma das coisas que você falou, né? Que te ajudaria a fazer um trabalho mais informado pelo trauma, que faz super sentido. E acho que o que me veio ouvindo você falar isso também é que eu acho que também te ajuda a fazer um trabalho com mais compaixão, né? Uhum. Porque se você tem essa compreensão que está sendo difícil para aquela pessoa, poxa, acho que né, acho que aumenta a probabilidade de tudo bem que a consequência vai ser, né? Vamos pensar em outras formas, mas poxa, né? Você tá desenvolvendo essa compaixão com o seu cliente, com o pai que você está trabalhando, com, enfim. Sim, sim. Né, principalmente quando a gente trabalha com os pais que a gente diz: não está dando certo porque eles não estão fazendo o que eu peço, Eles né? não são engajados. Exato. Daí a gente pode, a partir daí, pensar: eu estou sendo inflexível, porque eu só estou vendo essa possibilidade, certo? E não está dando certo porque eles não estão engajando. Sim, é possível que não está dando certo porque eles não estão engajando. O que mais? Tá? Então vamos para a curiosidade. O que mais? Pode ser que não está dando certo porque eu não estou escutando direito. Uhum. Pode ser que não está dando certo porque eu estou pedindo coisa que é difícil. Pode ser que não está dando certo porque eles estão escutando uma opinião diferente de uma outra pessoa. Então, tem milhares de outros Motivos. motivos, né? Então, quando você se abre para essas outras possibilidades, você também se abre para ter uma resposta diferente àqueles pais. Ao Perfeito. invés de eles não ligam, então vou parar. Perfeito.
né? Porque o que é importante aqui, importante no meu trabalho, ajudar essa pessoa a desenvolver o seu potencial. Ok, então isso aqui não está funcionando, o que mais eu posso fazer? Perfeito. Poxa, Né? muito legal. Podemos rapidinho? Vieram 3 perguntas do Instagram que eu botei, sei lá, 30 minutos antes da nossa gravação. Eu falei, pessoal, vocês têm 30 minutos. Não, não falei assim. Mas falei, pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre ACT? Mas você tem que enviar até 1 hora da tarde de Brasília. E aí vieram 3 perguntas. Então, uma delas é a seguinte, do Felipe. Como têm sido feitas intersecções entre ACT e OBM? E eu me lembro, não sei se dá para responder de uma forma Dá, certa, dá, mas dá. eu me lembro de ler um artigo, já tem bastante tempo, que era especificamente de flexibilidade psicológica e OBM, em OBM, né? Da importância dos profissionais terem Sim. flexibilidade, engajarem em flexibilidade psicológica. Eu vejo não só a importância do indivíduo, né, tá, com flexibilidade psicológica, mas a importância da própria organização entender o seu propósito, né? E deixar claro qual é o seu propósito para seus colaboradores e seus clientes, né? E a partir daí entender o que é que vai atrapalhar, quais são os padrões que a gente entra de inflexibilidade que pode atrapalhar esses padrões e o que a gente precisa fazer para desenvolver esse processo, né? Então tem uma framework, né? Como é que se diz framework em português? Sei lá, uma moldura. Uma abordagem, como se fosse. É, Não, tem uma não é abordagem uma que abordagem, mas é uma moldura, é né? uma Uma moldura. estratégia, sei lá. É essa coisa aí. Que dentro de ACT, eu trabalho muito com a Matrix. Né? A ACT Matrix eu acho legal, especialmente para quem está começando e é analista do comportamento, porque ela é bem concreta. Né? Então, ela ajuda o analista do comportamento a desenvolver essas habilidades de conversar diferente, né? Porque a gente tem mania de oferecer solução. E em ACT a gente vai ajudar a pessoa a encontrar a solução que funciona para ela, né? Então, associado à Matrix, tem a Matrix Pro Social, que é utilizada em grupos, em organizações, né? Então, dentro desse ponto de vista, a gente pode usar ACT para esclarecimento dos valores da organização e entender quais são as ações que levam a esses valores e não. Por exemplo, dentro da Behavioral Web, um dos nossos valores é criar desenvolvimento profissional que leve à melhoria de qualidade de atendimento para o cliente. Né? Então, isso é o nosso propósito. Né? O que é que atrapalha esse propósito? Quando eu vejo que eu estou remando contra a maré. Né? E aí, quando eu vejo que eu estou remando entre a maré, porque as pessoas não estão interessadas, elas estão interessadas mais no dinheiro do que no serviço, no resultado, aí eu me frustro, aí eu digo, vou largar isso tudo, não quero fazer mais, aí eu recuso de participar em certas atividades, ou eu reclamo, né? Mas enquanto eu estou fazendo essas ações, eu não estou trabalhando no meu propósito. Né? Então, se eu consigo me lembrar qual é o meu propósito e quais são as ações que eu quero fazer em relação ao meu propósito, eu vou, no momento que eu estou chateada, por exemplo, essa semana eu estava conversando com Valéria, dentro da TBW, como é difícil, às vezes, a gente mudar a perspectiva sobre o atendimento da pessoa neurodivergente, sobre a maneira que a gente faz a aba, como se dá para fazer isso de uma maneira ética, etc. E foi difícil, é difícil, tem dias que é muito difícil, você sabe, né? E aí a gente pensa, né? Eu digo, vou vender sanduíche natural na praia que dá mais resultado. Desculpa. Imagina. Mas aí eu me lembro, mas o que é que eu inventei de ir trabalhar no Brasil? Por quê? Porque eu queria trazer pelo menos o acesso a um conhecimento diferente. Então, ao invés de sentar aqui e reclamar e sentir que é difícil, que coitadinha de mim, o que é que eu vou fazer? Eu me preparar para conversar com Laila, porque aí a gente vai semear mais. Você tá entendendo? Perfeito, Né? perfeito. É Outra isso. pergunta
Lili, que chegou aqui da Bianca. Quais são como que a gente mensura resultados do trabalho né, de um treino em ACT? A gente mede o comportamento, ué. Quantas vezes que eu vou estar parada na frente de uma escada íngreme e vou ficar lá empacada, andando para lá e para cá, ao invés de ter um comportamento diferente. Então, a gente vai medir variabilidade comportamental. Então, você ainda identificaria um objetivo e a gente identifica ainda como que esse objetivo será Exato. mensurado para a gente saber quando que a gente dominou, né, esse Então, por objetivo. exemplo, meu filho não está chegando na escola no horário. Então, o objetivo para meu filho é ele chegar na escola no horário. Beleza. No treino parental, a gente vai definir que o objetivo para a mãe é trabalhar em direção a desenvolver a responsabilidade da criança, com certos comportamentos que a mãe vai indicar, né? No meu caso, o comportamento que eu defini para mim é que eu não assumiria a responsabilidade pelo horário dele. Eu deixaria ele entrar em contato com as consequências naturais, certo? E aí você vai Deixou medir ou não deixou, frequência. né? Isso, É, você vai medir frequência, vai medir porcentagem, a medida que for relevante de acordo com o comportamento que você vai desenvolver. E perfeito. aí a pessoa em si pode também criar, como se diz, medidas avaliativas, né? Nesse momento eu consegui, naquele momento eu não consegui. E o importante, né, na terapia ABA, você vai medir o comportamento. No momento que você está implementando o ACT, a pessoa disser, eu consegui, eu fiz o comportamento, ou eu não fiz o comportamento, o que importa aqui não é o sim e o não, importa é o que é que aconteceu para você conseguir, para você não conseguir. Como você conseguiu, como você não conseguiu. Né? Então, Uhum, eu consegui descer a escada porque eu saí da minha cabeça. Eu uhum, não consegui sair da escada porque eu fiquei ruminando. E aí, quando você você desenvolve essa percepção do que é que está atrapalhando, você de novo agora ganha autonomia nas suas decisões. Na próxima vez eu tenho o treino discriminativo. Nesse mesmo contexto, eu agora sei que eu tenho outra resposta disponível. e baseado na função, né, do comportamento, que é muito legal. Exatamente, exatamente. E a função Lili, aqui é o valor. valor. Lili, a gente recebeu mais uma pergunta da Gisele, mas acho que a gente já falou com bastante sobre isso. Era relacionado a, né, como que a gente usa, como transferir os mesmos temas abordados com os pais, e se a gente consegue fazer essa oferta em treinamento de pais, e acho que isso a gente já falou bastante. Então, eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite, por fazer essa troca, por me ensinar, e imagino que ensinar muitos dos outros. Acho que o seu objetivo de pegar essa curiosidade já foi acionada. E de repente, acho que uma única pergunta é assim, o pessoal querendo saber mais sobre ACT, né? O que você recomenda? Onde que eu sei que tem bastante livros que eu já fiz uma busca antes da nossa reunião, né, dessa nossa gravação, tem artigos, mas você tem alguma coisa em português, não sei, o Tem, Behavioral tem, App, tem algumas. tem muitos livros traduzidos por português, aí a gente tem que ter cuidado, porque quem traduz nem sempre é uma pessoa que entende ACT, né? Então, às vezes, tem aquele livro marrom mesmo que as pessoas definem, as pessoas na esse BSBR, né, na ACBSBR, que é a Associação Contextual de Ciências Comportamentais Contextuais do Brasil, eles discutem mesmo se o livro é marrom ou cinza. Tem algumas coisas nesse livro que a tradução está errada. Que eu tenho o livro em português e tenho o livro em inglês, e às vezes meus alunos me trazem isso aqui eu não entendi. E quando eu vou olhar o original, a tradução está errada. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E sempre, se você puder ler da fonte, melhor. Mas Sim, existem livros de Stephen Hayes, como é o nome dele? Russ Harris, Russ. Uhum. que estão traduzidos em português. Eu tinha alguns vídeos no YouTube, no nosso canal, mas eu tirei, porque foi
feito há muito tempo, a qualidade tá ruim demais. E o conteúdo tá bom, mas a qualidade do vídeo tá ruim demais. E aí a minha cabeça disse que eu não posso ficar com aquele vídeo lá, não, que tá ruim demais. Então eu tirei, né? Mas tirei dizendo que eu vou fazer outros, né? Então, quem sabe eu farei outros. Dentro da Behavioral Web, eu tenho alguns cursos. Eu tenho um curso super básico, que dá CI também, se você estiver interessado, é um CI só, é o que é ACT e como pode me ajudar. Ele é super introdutório, né? Só para você entender mesmo como é que essa história de ACT funciona. Tenho esse, a gente tem o curso de, como é o nome? OBM, né? Que é a aba para organizações, que aí nos últimos minutos eu falo de uso de ACT no contexto de OBM. Na semana passada eu fiz o mini workshop de ACT e treino parentalidade, e esse era um curso que eu fazia anualmente, mas eu não vou fazer mais. Né? Então, não peçam esse curso mais, porque eu não vou fazer mais. Por quê? Porque quando a gente faz curso, o curso é só estratégia de antecedente, certo? E o que muda comportamento é estratégia de consequência, certo? Então, eu vou fazer o curso, você vai ficar super animado, vai curtir e não vai aplicar o negócio, porque você, no dia do curso, vai estar super animado, achando maravilhoso, mas 3 dias depois, sua cabeça vai começar a dizer que você não vai fazer direito e que você não sabe fazer e que só quem sabe fazer é Lili e que você não vai conseguir fazer igual a Lili, então você não vai tentar e aí você para. E aí você investe num curso que é caro, o curso que eu fazia antes de 40 horas era um curso caro, para não usar. Então eu resolvi que eu não vou mais oferecer esse curso. O que eu quero fazer agora, que eu estou planejando para lançar em fevereiro, é um curso ACT para analista do comportamento. Ah, legal. E esse vai ser um curso longo. E é um curso que, ao invés de a gente se ver uma vez na semana, a gente vai se ver 2 vezes na semana, terça e quinta de noite. E será um encontro de exposição de teoria, e o segundo encontro a gente vai trabalhar na consequência, a gente vai praticar. A gente vai ter exercícios práticos, a gente vai discutir casos. Por isso que vai ser longo. Porque Legal. eu tô vendo que só o antecedente não tá dando jeito, então eu tenho que fazer o antecedente junto com a consequência se eu quero ver mudança comportamental, porque o meu propósito é esse, não foi isso que eu disse que era? Então, Maravilha. Poxa, Lili, muito obrigada por estar aqui. O pessoal querendo te achar e o que tá outras novidades, eu sei que tem congresso vindo por aí, alguma outra coisa que você queira compartilhar, por favor, sinta-se à vontade. então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso Instagram, The Behavioral Web, @The Behavioral Web. Eu respondo, muitas vezes eu mesma respondo, outras vezes a minha equipe responde. A gente tenta responder entre 24 horas, né? Então, lá tem informação sobre as coisas que a gente vai fazer. Agora, em abril, a gente vai ter a 3ª edição do Congresso da TBW, né? Que, com fé em Deus, em 2026 você vai estar lá junto com a gente. Mas agora em 2025 não vai dar, infelizmente, né? Mas coisas da vida, vamos aceitar. Mas vai ser dia 10 e 11 de abril, em Salvador. No dia 9, a gente só vai ter workshop. Uma novidade que vai ter nesse congresso, que é diferente dos anteriores, são 2 novidades, na verdade. Uma é que a gente vai classificar as palestras para iniciante intermediário e intermediário avançado, né, para dar oportunidade de pessoas que não têm experiência com o conteúdo selecionarem e ir para uma palestra que está mais adequada ao seu conhecimento. E a gente vai ter um espaço do empreendedor autista, em que junto a gente tem os patrocinadores que vão ter seus estandes, mas a gente vai ter algumas pessoas autistas que vão estar demonstrando seu trabalho. E no dia 9, na pré-conferência, a gente tem workshops.
E esse ano a gente tem uns temas interessantes. Ainda não abriu a inscrição para os workshops, só vai abrir depois de fevereiro. Mas a gente tem temas como diversidade, neurodiversidade e trabalho. Então, como você cria um trabalho adequado para a pessoa que é neurodiversa, como as coisas que você tem que pensar quando você vai contratar a pessoa neurodiversa. A gente tem um workshop sobre o serviço à pessoa autista. Então, você que trabalha em restaurante, hotel, loja, como você vai atender a pessoa autista se ela chegar para ser seu cliente, o que é que você precisa saber. A gente tem um workshop com o Mike Marroquin sobre toilet training, né? Então, que esse é aberto tanto para profissionais quanto para pais. A gente vai ter o Dr. Heward, vai estar lá de novo, e ele vai fazer um workshop dessa vez, não só a palestra. Então, tá uns temas muito legais. O tema é transdisciplinaridade, né? Porque a aba, enquanto ciência, pode ajudar e complementar ações em qualquer lugar que exista comportamento humano. Mas eu penso também, então, a gente pode ir para qualquer disciplina, mas também eu acho que o analista precisa aprender a se comunicar com as outras disciplinas, então a gente está trazendo o nosso tema para a transdisciplinaridade. A gente tem outros profissionais que não são analistas apresentando, tem uma psiquiatra apresentando esse ano, tem uma neuropediatra apresentando esse ano, e é isso. Que legal. Poxa, pessoal, então vai lá, busquem a doutora Lili Rocha e a equipe da Behavioral Lab. Olha lá sobre esse congresso, parece ser muito legal. Infelizmente, eu não vou conseguir estar lá, mas quem sabe no próximo ano a gente não consegue. Seria uma honra. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Se você tiver alguma pergunta, sugestão, feedback, manda pra gente no Instagram da Daxa Brasil e a gente se vê na próxima. Lili, brigadão. Muito obrigada a você, obrigada ao público por ficar até o fim. Tchau, tchau. Tchau. Galera, obrigada por assistir mais um episódio. Lembrem-se que esse episódio tem direito a crédito de educação continuada para o BACB, para o Quaba ou certificado de conclusão. Lembre-se que para adquirir o seu certificado é só você ir em courses.daxa.com, courses.daxa.com. Se você é assinante da Daxa Ilimitada, ele já está dentro da sua assinatura. Se você não é assinante, é só você fazer a compra, completar o quiz e você recebe o certificado. Obrigada mais uma vez e a gente se vê na próxima.